E aí, cara, tudo de boa, tudo tranquilo? Vamos começar então mais uma aulinha de termodinâmica, possivelmente a última. Eu não sei se vai ser a última ou não, tá? Não sei sinceramente, falta pouca coisa, porque agora é mais cálculo, tá? É mais cálculo e menos teoria. Então, talvez vá mais rápido, tá bem? Olha, última aulinha, a gente terminou a entropia, basicamente, a gente falou do que faltava de entropia. Agora a gente vai enunciar energia livre de Gibbs, tá? É melhor, eu vou te dar uma dica, tá? É melhor tu te prender à energia livre de Gibbs quantitativa, porque qualitativa é meio ruim, é meio chato, tá? Tipo, chato eu digo, é meio difícil de entender e não é muito útil, tá? Pelo menos pro nosso vestibular, assim, não é útil e nem muito pra carreira, assim, pra faculdade, não é tão útil assim, tá? É mais porque se relaciona com a entropia. Então acaba sendo bem útil por causa disso. E não pelo que realmente significa física e quimicamente a energia livre de Gibbs, tá? Então, vamos enunciar. Vamos começar então a nossa energia livre de Gibbs. Oh, meu Deus. Aí. Gibbs, meu Deus, olha o que eu tô fazendo. Gibbs, isto, tá? Bora então. Olha só, uma coisa que a gente sabe é que a nossa variação da entropia do universo é igual à nossa variação, meu Deus, a variação da entropia do sistema. Não precisa ter o padrão, tá? Eu tô escrevendo só porque é melhor. Meu Deus, que buzinaço é esse, tia? Não precisa. Mas a variação da entropia da nossa vizinhança, certo? Beleza, eu tô falando baixinho porque tem um pessoal dormindo aqui pertinho, né? E aí, meio difícil de falar alto. Mas ok. A gente sabe disso, tá? A energia, a variação da entropia da vizinhança, a gente tem uma formuleta, não tem? Meu Deus do céu, cara. Não para de buzinar. Delta S do universo seria delta S do sistema. A gente também tem como trocar, né? Mas tudo bem, vamos manter aqui, ó. Delta S do sistema mais o delta S padrão da vizinhança é isso aqui, ó. Menos delta H sobre T, né? Então vou colocar aqui. Menos delta H sobre T, tá? Ok. Então, eu vou multiplicar os dois lados por T. Eu vou multiplicar tudo por temperatura, tá? E aí vai ficar dessa forma. T, delta S padrão do universo, é igual a T, delta S, né, do sistema, menos delta H. Beleza? Tá bom. E agora a gente quer o seguinte. A gente vai chamar isso aqui de energia livre de Gibbs, mas com um porém, tá? Não é exatamente isso. Por quê? Olha só. Sempre que a gente está falando de potencial químico, potencial físico, as coisas tendem a diminuir, certo? A energia tende a diminuir, a entropia do universo tende a aumentar, mas não é, justamente por isso, não é muito intuitivo a gente pensar, sempre que a gente fala em estabilidade, a gente fala em diminuir, né? Diminuir a energia, diminuir energia potencial e tal. É mais intuitivo assim, quanto menor a energia, mais estável. Então, se pensou em tornar esse termo aqui negativo, tá? Tipo, quanto menor algo, mais espontâneo é, entendeu? Para ser mais intuitivo. Então se multiplica por menos um, tá? Que resulta em menos T delta S do universo é igual a delta H menos T delta S. Beleza? E esse termo aqui
nós chamamos de energia livre de Gibbs, que é o nosso ΔG. Beleza? É isso, tá? E essa é a nossa equação fundamental para entender energia livre de Gibbs, tá? Essa aqui é importantésima. Até lá para eletroquímica é útil isso aqui, tá? Não tô brincando, é útil mesmo. Útil não, útil é pouco, é importante, é básico. E básico não é porque é fácil, é porque é a base de tudo. Fechou? Essa é a nossa energia livre de Gibbs. Fechou? Então assim, pensa só. Pensa só, vamos abrir uma relação aqui, ó. Eu sei que o ΔG é igual a menos T ΔS do universo, tá? Pensa só, se eu aumento a entropia do universo, isso aqui vai ficar mais negativo, né? Então eu vou diminuir o ΔG. Faz sentido? Beleza. Quanto mais eu aumento ΔS, mais eu diminuo o ΔG. Então, eu abro um paralelo e eu posso falar assim, ó. Posso falar o seguinte. Quanto mais negativa a energia livre de Gibbs, né? O ΔG, mais espontânea será a reação. E por que que fizeram isso? Por que que substituíram esse termo aqui por energia livre de Gibbs? Porque aí tu tem um padrão para calcular, tu tem isso tabelado. Tu tem tabelado, olha que beleza. Se tu for em qualquer livro bom de termodinâmica, no fim vai ter ali um apêndice com dados termodinâmicos, que vai ter o quê? Vai ter talvez CV, CP, mas vai ter entalpia padrão de formação, entropia padrão de formação e energia livre de Gibbs padrão de formação, tá? Então são dados tabelados, beleza? Cara, a energia livre de Gibbs também é uma função de estado, tá? Então, se eu quisesse calcular as mesmas coisas, tipo energia livre de Gibbs dessa reação aqui, por exemplo, pode aparecer assim, por exemplo, ó. Ele te dá a mesma reação, né? Que é qualquer 2 ferro, né? 2 ferro sólido mais 3 meios de oxigênio gasoso, dando Fe2O3 sólido. Isso, né? Beleza. A 298 Kelvin. Tá? Isto. Beleza. E se ele te dá, por exemplo, na questão, os dados? Os dados aqui, tá? Que vai te dar só um dado. ΔG padrão de formação do Fe2O3. Tá? Ele vai te dar só isso. Por quê? Cara, energia livre de Gibbs, padrão de formação de substância simples, é que nem entalpia. Aqui. É que nem entalpia, é zero. Tá? Então, se tu quer calcular a variação da energia livre de Gibbs, padrão de formação da reação vai ser 1 vezes ΔG padrão de formação Fe2O3. Tá? Menos, e aí vai ser tudo isso aqui que vai dar zero, né? Dos produtos. Então, menos zero. Beleza? E aí eu tenho esse valor aqui que ele me deu, né? Que é menos 742,2 kJ. Tá? Essa é a energia livre de Gibbs. Então eu sei que é a energia livre de Gibbs e reação
seria menos 742,2 kJ. Fechou? É a mesma coisa que entalpia, que energia interna, também é uma função de estado. Beleza? Tá. Uma coisa que tu pode escrever também, que é certo dizer, tá? Quanto... Ups. Quanto mais possibilidades de microestados, já aquela abordagem de Boltzmann e de Planck, né, falando sobre a entropia, mais a energia se distribui, ou pode se distribuir, né? Se distribui. Ou seja, mais chances a entropia tem de aumentar. Beleza? Então, basicamente o que essa frase diz? Quer dizer que se eu tenho dois sistemas aqui, tá? Em um sistema eu tenho... Ô caraca. Eu vou ter um gás laranja aqui. Se em um sistema eu tenho 3 moleculinhas só, e na outra eu vou ter um mol, sei lá, vou ter um monte, tá? Tu concorda que o da direita aqui, ele tem mais possibilidades de distribuir energia? Se eu dou calor para esse cara da direita, tá? As moléculas vão começar a se mover que nem umas malucas, vão bater, vai fazer uma merda, vai ficar mais desorganizado, né? Então, quer dizer que esse sistema aqui tem maior probabilidade de aumentar a entropia do que esse aqui, né? Que tem poucas. Que aí, se eu der calor, elas vão ficar rápidas, vão colidir e tal, mas vai ficar, de certa forma, menos desorganizado, menos caótico do que esse aqui da direita. Faz sentido, né? Só uma frasinha aí que tu pode escrever pra tu começar a abrir tua mente e pensar. Fechou? Então, beleza. Outra coisa. É mais uma curiosidade, mas eu acho que até já caiu isso em alguma prova, tá? Tem aí a nossa segunda... Meu Deus do céu. A gente sabe da nossa segunda lei da termodinâmica, que calor nunca é convertido integralmente em trabalho, né? Se calor não vira 100% trabalho, foi posto pelo mesmo Eddington, Arthur Eddington, o teorema do macaco infinito. Tá? O que esse cara falou? Ele falou assim, olha, esse teorema do macaco infinito, ele já foi usado para muitas coisas, tá? E ele vem lá, muito antigo, muito antigo, tá? Então o Eddington pegou esse mesmo teorema do macaco infinito, né? E aplicou, então, fez uma correlação com a entropia, tá? Mas principalmente com a segunda lei da termodinâmica, tá? Que tem a ver. O que ele falou? Ele falou assim, ó, se um exército de macacos que está dedilhando um monte de máquina de escrever, tá? Se um exército de macacos estivesse dedilhando um monte de máquina de escrever, eles poderiam escrever todos os livros do Museu Britânico. Ou todos os livros, todas as obras de William Shakespeare. Ininterruptamente, assim, escrever todas as páginas. Os macacos têm essa chance. Tu concorda comigo? Que não viola nada. Só que ele disse assim, a chance disso acontecer é maior do que a de uma caloria se transformar integralmente em trabalho. Foi isso que ele falou.
tá? E o que isso quer dizer? Cara, tem processos que não violam nenhuma lei da física, mas que eles são tão improváveis de acontecer que não acontecem, que a gente não vê. Por exemplo, tu pode estar dormindo no teu quarto e existe uma possibilidade de todo o ar, todo o oxigênio do teu quarto se concentrar num canto e tu morrer asfixiado. Existe essa possibilidade, não concorda comigo? As moléculas colidirem e tal, ficarem tudo num canto e tu morrer asfixiado. Mas é uma chance tão pequena, tão pequena, tão pequena, na ordem de 10 elevado a 27, eles fizeram um cálculo parecido, assim. É uma em 10 a 30, sei lá. Que não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas existe a chance, tá ligado? Isso também entra um pouquinho na física moderna, que até falam que por conta da dualidade, onda partícula, não sei o que, tu pode, tipo, num universo muito bizarro paralelo, tu pode atravessar uma parede. Se todos os teus elétrons, não sei o que. Entendeu? Basicamente isso, tá? É basicamente isso. O teorema do macaco infinito aplicado pelo Eddington. Aí pra segunda lei e também pra entropia aí, né? Pra terceira lei, tá? Beleza, vamos lá. Tá. Agora vamos definir rapidinho o que é a energia livre de Gibbs, tá? Eu sei que eu falei que é pra tu pensar nele mais quantitativamente, que é mais fácil, né? É mais fácil tu aceitar e não ir em busca do negócio. Mas vai que tu precisa explicar na prova, né? Numa segunda fase da vida, né? Então, a energia livre de Gibbs para processos, a pressão e temperatura constantes, pressão e temperatura constantes, define a espontaneidade. Então lembra que ó, a pressão constante, porque a maioria das reações químicas são pressão constante, e temperatura constante, por quê? Porque quando tu dá calor para um sistema, ele pode usar esse calor porque ele quiser, né? Ele pode usar para fazer uma reação química, para mudança de fase, para trabalho, né? Ou ele pode sacrificar tudo isso que ele pode fazer e aumentar a própria temperatura, tá? Aqui o nosso estudo é sobre reações químicas. Então ele usa esse calor para fazer reações químicas, para quebrar ligação, para quebrar interações intermoleculares, formar, não sei o quê. Ele usa esse calor para isso e não para aumentar a temperatura ou para diminuir, tá? Então por isso que a gente supõe temperaturas constantes, tá bem? Por isso, tá? Então define a espontaneidade. Mas o que que a energia livre de Gibbs significa, tá? Significa é uma definição matemática. Matemática, tá? O Gibbs não chegou e falou assim, isso aqui significa isso e deu. Não, ele foi fazendo os cálculos e descobriu o que significa isso, tá? Vou te mostrar o que significa. Ó, o nome energia livre, o nome energia livre decorre do fato de que a variação da energia livre de Gibbs é igual ao máximo de energia disponível, ou seja, livre, né? Disponível para realizar trabalho diferente do de expansão. Ou seja, se tu quer contrair um músculo, por exemplo, tu está realizando um trabalho
diferente do de expansão. Tu não tá expandindo o teu músculo, tu não tá comprimindo o teu músculo. Tu só tá tensionando ele, tu tá friccionando, fazendo qualquer coisa que não é expandir, tá? Só que na termodinâmica a gente costuma não estudar esse tipo de trabalho, tá? E o trabalho de expansão a gente chama de trabalho de expansão, trabalho de PV, que eu falei antes, há uns vídeos atrás, tá? Há uns vídeos, desculpa pelo português. Então eu vou te mostrar da onde que vem tudo isso, beleza? Olha só, matematicamente, vamos lá. A gente sabe que, primeiro, o DG aqui, nosso DG é DH menos DTS, certo? A gente está olhando para o instantâneo aqui, tá? Ok. Uma coisa que a gente sabe também, o DH, ele é o nosso DU mais o DPV, que a gente já sabe disso há um tempo, tá? Aqui entra uma nova coisa que a gente vai usar, uma nova equação. O nosso DU, a gente sabe que é o quê? O nosso DU, a gente sabe que é o calor, né? Que seria o quê? Né? O calor, tá? Mais o quê? Mais o trabalho, calor mais trabalho, né? Só que o trabalho, a gente pode dividir ele em dois trabalhos. Que seria o primeiro, o trabalho de expansão, que é o nosso PV que a gente já conhece, mais um trabalho de não expansão, tá? Que daqui também. Beleza? Então tá. Então vamos trocar isso. O dq a gente pode trocar pela equação da entropia, né? Q por T, passa aqui, né? TdS. Desculpa, aqui é só Q. Aí. O calor vai ser TdS mais o trabalho de expansão mais D W expansão mais D trabalho de não expansão. Beleza? Tá bom. Agora nós vamos juntar todas essas três equações aqui, essas duas e a de baixo aqui. Beleza? E abrir uma relação com o DG, né? Que é o que a gente quer saber, tá? Primeiro, então, eu vou colocar o DH aqui em cima. Beleza? Então vamos lá. DG vai ser DU mais o DPV menos o DTS. Tá? Ok. Agora vamos jogar o DU aqui dentro também, né? E vamos lá. DG é igual a TdS mais D trabalho de expansão mais D trabalho de não expansão mais D PV menos DTS. Isso aí, né? Menos DTS. Agora vamos abrir tudo isso, tá? Vamos lá. O nosso DG, TdS. O trabalho de expansão, a gente sabe que é menos PDV, né? Menos PDV. Mais o trabalho de não expansão, que a gente não sabe o que é. Mais PDV. Mais VDP. Menos TdS. Menos SDT. Beleza? Olha só. O TdS vai cortar. TdS menos TdS. O PDV vai cortar. Menos PDV mais PDV. Tá? E olha só que interessante. DG vai resultar no quê? Trabalho de não expansão mais VDP menos SDT, tá? Mas, como a gente está supondo aqui, ó,
pressão constante e temperatura constante, que é o cenário que a gente está analisando para as reações químicas, isso aqui vai a zero, né? Derivada de uma constante é zero. Isso aqui também. O que nos resulta que dG é igual a D, trabalho de não expansão. Né? Olha que sorte. E se tu não for pegar a derivada, tu chega na relação que a gente falou antes. A energia livre de Gibbs é o trabalho de não expansão. É a energia disponível... Ops, isso aqui não. É a energia disponível para realizar um trabalho de não expansão. Olha que loucura, né? Vou destacar, mas não é importante, tá? Acho que nunca cobraram, não vão cobrar por um tempo, mas se pedirem, tu já sabe, tá? Beleza. Ok. Se a gente fosse analisar um gráfico, vamos fazer um gráfico. Gráficos são importantes, tá? Gráficos são importantes. A gente tem um gráfico. Aí, tá, que vai ser ΔG por T. Beleza? Como é que vai ficar esse gráfico? Presta atenção. Vamos abrir dois paralelos, né? Vamos abrir dois paralelos, olha só. Vamos escrever a nossa equação. ΔG é igual a ΔH menos T ds. Tá? Menos T ds. Se tu for analisar, vai ser uma reta, né? Vai ser uma reta, que vai ser menos ΔS T mais ΔH. Beleza? Uma função de primeiro grau aqui em função do T. Normalmente, se for aparecer um gráfico, vai ser esse aqui, tá? Que relaciona ΔG e temperatura, tá? Provavelmente, porque aí é uma função de primeiro grau, né? Então tá, olha só. Se o ΔH for positivo, a gente vai partir de um ponto aqui em cima, né? E se for negativo, um ponto aqui embaixo, né? O coeficiente linear aqui. Ó, ΔH positivo, ΔH negativo. Fechou? Beleza. Tá. Se o ΔS for negativo, o que vai acontecer? Esse coeficiente angular aqui, ele já é negativo, né? Ele já é negativo. Se o ΔS for negativo, o coeficiente angular vai ser positivo, então a reta vai subir, né? Então a gente pode desenhar assim, ó. Se o ΔS for negativo, a reta vai subir. Aqui. Ó. ΔS negativo. E se ele for positivo? Se ele for positivo, o coeficiente angular vai ser negativo, né? Isso aqui vai continuar negativo. Então, vai descer. Nós vai descer. Né? Isso aqui, ó. Basicamente. Tá? Fique ligado nisso aí que é bizu. Tá? Fechou que fechou, hein? Fechou que fechou. Tá. Ok. E outra coisa que tu tem que te ligar, que vai ser perguntado com certeza, tá? É relação disso com equilíbrio químico, tá? Tu tem que saber o seguinte: a variação da entropia do universo sempre aumenta. Sempre aumenta, tá? Ela sempre vai aumentar enquanto a reação ocorrer, né? Então, se a entropia do universo se mantém constante, o que a gente conclui? Que a reação parou de acontecer, né? Logicamente, a reação parou de acontecer. Ou seja, se ΔS no universo é igual a zero,
está no equilíbrio. Tá? Te liga nisso, beleza? E aqui a gente pode abrir, fazer uns outros 2 gráficozinhos aqui que pode aparecer, né? Só a fim de entendimento melhor, de didática. Né? Vamos lá. Aqui. Se eu for fazer um gráfico de entropia do universo e temperatura, e aqui vai ser um gráfico de energia livre de Gibbs e temperatura também. Tá? Temperatura não, desculpa. É caminho da reação, né? Ou tempo. Pode ser tempo. Tá? Normalmente é caminho da reação, porque a gente não sabe o tempo. Tá? Então eu vou colocar caminho. Caminho. Normalmente eles usam aquela letra que parece um E. Os químicos usam aquela letra que parece um E todo torto. Deixa eu ver se eu tenho o nome da letra. Não tem. Mas, sei lá. Tipo um negócio assim. Sei lá. Eu vou só escrever caminho. Aí ficaria basicamente aqui. A entropia aumentaria, né? Até se manter constante. E aqui a energia livre de Gibbs iria diminuir até se manter constante. Tá? Aqui. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó. Meu Deus. E nesse ponto aqui, nós temos o nosso equilíbrio. Beleza? Tá, lembra sempre, né? A entropia do universo aumenta para processos espontâneos e a energia livre de Gibbs diminui, né? Então, se elas se mantêm constantes, quer dizer que a reação atingiu o equilíbrio. Fechou? Se tu quiser escrever isso, pode escrever dessa forma aqui, ó. Ó. Se o ΔG é negativo, ΔG igual a zero, ΔG positivo. ΔG negativo quer dizer o quê? Espontâneo. Espontâneo. ΔG igual a zero quer dizer que é um equilíbrio. ΔG maior que zero é uma reação forçada, né? Processo forçado, tá? Tem um nomezinho, eu nunca vi ele sendo cobrado, tá? Mas é só um nomezinho que é fácil de entender. Então eu vou colocar aqui, tá? Que seria para reações. Reações. Tá? Para reações exergônicas. A gente tem as exergônicas e as endergônicas. Isso aqui diz respeito à energia livre de Gibbs. E aí, para as exergônicas, ΔG é menor que zero. E para as endergônicas, ΔG é maior que zero. Tá? Tu pode até pensar nas endotérmicas, exotérmicas, que ajuda. Beleza? Tá. Agora vamos analisar um gráfico que aparece direto. Tá? Não aparece tanto, mas eu tenho certeza que vão começar a cobrar muito mais isso. Aqui. E aqui. Esse tipo de gráfico aqui, na química, é muito usado, tá? Não cobram tanto ainda no ITA. Já cobraram, mas não cobram tanto. Algum dia vão cobrar mais. Fica esperto. Tá? Esse tipo de gráfico aqui. Ele tá te mostrando a reação, basicamente. Tá? Ele tá te mostrando a reação. O que ele tá falando? Ele vai falar para ti o seguinte. Tu tá saindo de um ponto aqui
Vai fazer uma curva, chega aqui. Depois, a energia livre de Gibbs vai subir. Tá? O que ele está falando? Olha só. Aqui, nesse ponto de mínimo aqui, é onde o teu ΔG é zero. Onde a tua derivada é zero, né? É o ponto mínimo, beleza? Aqui tu estaria no equilíbrio, tá? O que ele está falando? Ele está falando que aqui tu está partindo dos reagentes e aqui dos produtos. Aqui tu chega nos produtos, tá? Aqui seria quando o ΔG da reação é menor que zero. E ali embaixo, ΔG da reação maior que zero. O que isso significa? Olha, se tu tá safo, tu já entendeu. Se não, eu vou te explicar. Olha só. Aqui é como se tu estivesse avançando na reação, beleza? Tu tá avançando na reação, o ΔG tá indo, é espontâneo, beleza? Chegou no equilíbrio. A partir do equilíbrio, tu pode passar isso, tu pode forçar essa reação, tá? Ou seja, tu tá aqui formando produto, desfazendo reagente, chegou no equilíbrio. Chegou no equilíbrio, que não necessariamente é a mesma quantidade de produto e reagente, tá? Se for a mesma quantidade, vai estar bem no meio aqui, né? Mas não é. Aqui está mais para a direita. Então tem mais produto do que reagente nesse equilíbrio. E tu pode forçar o negócio. Ou seja, formar mais produto ainda até ficar só com produto, por exemplo. Tá ligado? Então te liga nesse tipo de gráfico, tá? Ele pode aparecer para ti com um gráfico assim. Seria uma boa pergunta, tá? Uma boa pergunta de prova. Que não é difícil, né? Mas tu tem que estar ligado. Ó. Ele te dá um gráfico assim, né? E te fala que aqui, ó, na esquerda é 100% reagente. E na direita é 100% produto. Tá? Ele pode te dar três reações. Três gráficos diferentes, né? Um azul aqui. Vou fazer o vermelho. E aqui ele pode te dar um preto. Aqui assim. E ele pode te dar um azul também. Aqui. E ele te pergunta em qual desses gráficos tu tem mais produto no equilíbrio químico. Em qual desses gráficos das reações, em qual reação tu vai ter mais produto no teu equilíbrio? Resposta: no azul. No azul. O equilíbrio é no ponto mínimo de cada um. Aqui e aqui. Quem está mais para a direita tem mais produto. Ponto, acabou. Né? O azul tem mais produto. Então aqui é o azul mais produto. No equilíbrio. O vermelho tem mais reagente no equilíbrio, né? No equilíbrio. E o preto é meio termo, né? É o meio termo entre esses dois aí. Fechou? Beleza. Ok. Agora entra uma das fórmulas mais importantes da termodinâmica. Tá? Uma das fórmulas mais importantes da termodinâmica. Porque tu quer comparar, por exemplo, para comparar o ΔG com ΔG padrão, tá?
com o ΔG padrão. Porque às vezes tu tem o ΔG do teu sistema, né, ou da tua reação, por exemplo, e tu quer comparar ela com o ΔG padrão para tu conseguir comparar, né? Óbvio. Se tu quer fazer um estudo, tu tem os valores padrão tabelados. Tu não vai ter todos os valores de todas as reações, de tudo, né? E beleza, tá bom? Só que o ΔG, olha só, e tu ainda quer saber, por exemplo, da reação, né? ΔG padrão, ΔG da reação, depende da concentração dos produtos e reagentes. Não depende? Depende. Se eu quero saber o ΔG nessa parte aqui, nesse trecho da minha reação, ΔG instantâneo, né, o DG, sei lá, o ΔG aqui vai ser diferente do que o ΔG aqui. Olha só como tem valores diferentes, né? Então depende da concentração de produtos e reagentes, tá? E depende de outra coisa, depende da temperatura. Lembra que a temperatura desloca o equilíbrio químico? Pois é. Então, se eu aumento a temperatura, o equilíbrio pode vir para cá, pode ir para a direita. Então depende da temperatura e da concentração. Que é merda. Como é que nós vamos estudar isso? Fator de correção, né? Para comparar ΔG com ΔG padrão, temos que colocar um fator de correção, fator de correção que dependa da temperatura e do quociente de reação, né? Olha só, no equilíbrio a gente tem uma constante, certo? A gente tem uma constante que a gente chama de Kc, ou K equilíbrio, né? A constante de equilíbrio seria o quê? A concentração do B no equilíbrio, nos produtos, né? Dividido pela concentração do A no equilíbrio. Supondo que a gente tenha essa reação aqui, essa reação qualquer, tá? Mas eu não quero, às vezes eu não quero ver o ΔG no equilíbrio, eu quero ver o ΔG em qualquer ponto. Por isso a gente tem o quociente de reação. Não confunda com o calor, tá? É o quociente de reação. O quociente de reação, ele é a razão entre a concentração de B e a concentração de A em qualquer ponto, sem ser no equilíbrio, tá? Fora do equilíbrio. Isso tu tem que saber lá da matéria de equilíbrio químico. Fechou? Tá bom. Beleza. Então, quer dizer que eu tenho o ΔG da reação. ΔG da reação vai ser o ΔG padrão do sistema mais um fator de correção, né? Mais um fator de correção, que eu não sei o que é. Eu vou fazer uma dedução. Cara, a dedução disso aqui eu não achei em lugar nenhum, eu te juro. Eu procurei em artigo científico, em videoaula, em livro, em tudo, eu não achei isso. Então eu fiz uma dedução meio porca aqui, que eu achei que estava meio porca, mas pelo que eu pesquisei aí, pelo que eu falei com os professores, está certo, tá? Mas vamos ver, olha só. Primeiro ponto, para a gente descobrir como é que que fator que é esse, né? A gente tem a equação dos gases reais, gases ideais, né? PV-nRT. E eu vou isolar a pressão. O que a gente chama de pressão parcial, né? O volume vem dividindo, e aí número de mols dividido por volume é concentração. Por isso que a gente bota pressão é concentração RT. Beleza? Tá, ok. E agora? A gente sabe que o quociente da reação ele é a concentração do B dividido pela concentração do A. E a concentração, a gente pode isolar a concentração também, né? Ficaria concentração é igual a P dividido por RT.
E aí aqui o RT vai cortar, né? Porque a temperatura é constante, o R é uma constante, então vai ficar PB sobre PA. O quociente seria P do B e P do A. Beleza? A gente pode chegar nisso. Ok. Agora vamos para o nosso DG. A gente sabe que o nosso DG é igual a DG. Né? Vamos escrever a nossa formuleta. DG é DH menos DTS. Fechou? Vamos abrir isso. DG é o DH menos TDS menos SDT. Vamos substituir o nosso DH, que a gente sabe que o nosso DH ele é TDS mais VDP, certo? TDS mais VDP. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. DH é TDS mais VDP. Beleza? Substituímos ali. Aonde que chegamos? TDS mais VDP menos TDS menos SDT. Tá? Aqui, o TDS vai cortar e o SDT também vai cortar, porque a temperatura é constante, né? Então, derivada de uma constante é zero, aqui corta. Chegamos nessa relação. DG é igual a VDP. Tá bom. O que é volume? DG é nRT dP sobre P. Não é não? Pois é sim. Então a gente vai integrar os dois lados. O DG aqui vai de G padrão, que é o menor, até o G da reação, né? Que é o G maior, GR. Beleza? Até o G final, né? Igual a nRT, que são constantes, tá? Integrando dP sobre P, indo de P2, de P1 até P2, tá? Aqui estamos supondo o número de mols não aparecendo, tá? Por quê? Primeiro, tem o nosso cálculo da entropia, que é a mesma coisa da energia livre de Gibbs, que tu já vai levando em consideração o mol, tá? Então ele não aparece como unidade, beleza? Então a gente meio que tira ele daqui, tá? É meio acochambrado essa parte aí, que eu não vi de onde que veio, mas pelo visto é isso. Não tem o RT, não tem o N no RT, tá? É isso que eu vi, tá? Então acaba sendo só RT vezes essa integral, beleza? E aí como é que ficaria? Ficaria G final menos o G padrão igual a RT vezes ln P2 sobre P1. Tá? P2 sobre P1. Tá bom. Eu passo o padrão para lá e eu fico com ΔG da reação é igual ao meu ΔG padrão, né, o ΔG padrão do meu sistema, mais RT vezes ln. E o que é pressão dividido pela pressão final, pressão inicial? Olha só. Quociente da reação. Que loucura, né? ln de quê? Tá? Essa fórmula guarde no seu coração. É muito importante essa fórmula. É imperativo que você saiba dessa fórmula. Tá? Imperativo. Beleza? Que mais? Que mais? O G aqui do sistema, né? Eu posso até escrever aqui, cis.
do sistema seria o quê? G padrão de formação dos produtos menos G padrão de formação dos reagentes. Isso aqui é o ΔG da reação. Fechou? Beleza. E se eu estiver falando numa reação que está em equilíbrio? No equilíbrio. A gente sabe que o ΔG da reação seria zero, né? Aqui, ó. ΔG da reação é zero. Não varia mais. Não varia. Então, zero igual a ΔG padrão mais RT ln de Q. O Q não vai mais ser Q, né? Vai ser a constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio. Fechou? Então a gente sabe que é ΔG padrão igual a menos RT ln de constante de equilíbrio. Fechou? Aqui vai ser um roxinho, que é importante isso aqui também. Tá? Aí, fechou. Tá? Uma coisa que tu pode perceber, tá? Uma coisa que tu pode perceber. Vamos escrever aqui, ó. Abrindo mais um paralelo. Uma constante de equilíbrio maior, bem maior do que 1. Uma constante de equilíbrio igual a 1. E uma constante de equilíbrio bem menor do que 1. O que isso vai influenciar? Olha só, se uma constante de equilíbrio é muito maior do que 1, esse número aqui vai ser muito maior do que 1, né? Esse ln vai ser positivo, certo? Então o ΔG padrão vai ser negativo, tá? ΔG padrão vai ser negativo, tá? O que tu pode falar sobre ΔG padrão negativo? A gente afirma que é uma reação que ocorre em grande extensão, tá? É uma reação que ocorre em grande extensão, ou seja, como a constante de equilíbrio é muito maior do que 1, tem muito mais produtos do que reagentes, né? Então demora mais para acontecer, por isso é grande extensão. Quando a constante de equilíbrio é igual a 1, ln de 1 é zero, né? Então o ΔG padrão é igual a zero, né? Beleza. E quando a constante de equilíbrio é muito menor do que 1, o meu ΔG padrão vai ser muito positivo, né? O logaritmo de um número menor do que 1 é negativo. Então, tudo acaba sendo positivo. Isso acontece em uma reação de pequena extensão, né? Tipo, não formou tanto produto no equilíbrio. Então, aconteceu mais rápido. Basicamente isso, tá? Ok. Uma coisinha que tu pode notar, interessante. Se o ΔG padrão é igual a zero, a gente sabe que a constante de equilíbrio é igual a 1, né? E, vou escrever assim, aqui, tá? E também, se o ΔG é igual a zero, equilíbrio, tá? Para chegar nessa fórmula aqui, tu já tá supondo o equilíbrio, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui, tu pode estar no equilíbrio e aqui tu já está no equilíbrio, tá bem? Aqui tu analisa, tipo, os casos no equilíbrio, beleza? Aqui na primeira, tu pode estar no equilíbrio ou não, beleza? Tá. Agora, vamos supor um equilíbrio, um possível equilíbrio móvel em um possível equilíbrio móvel.
tá? A gente passa o padrão aqui pro outro lado, como é que fica? ΔG da reação menos ΔG padrão é igual a RT ln de Q. Certo? Nada demais. Beleza. Tá. E a gente tem que, em um equilíbrio, a gente tem que o ΔG padrão é menos RT ln de kEq, né? Constante de equilíbrio. Fechou? A gente tem essas duas relações. Tá bom. Tá bom, beleza. E agora? E agora? Eu vou somar elas, né? Vou somar elas. O que eu vou ter? Eu tenho que o ΔG padrão mais o ΔG da reação, ΔG da reação, aqui. E aí eu vou somar um menos ΔG padrão aqui, tá? Menos ΔG padrão vai ser o quê? RT ln de Q menos o ΔG padrão, né? Ups. Aqui. Nossa, minha mão tá suada aqui, meu Deus. Menos o ΔG padrão. Seria menos RT ln de constante de equilíbrio. Beleza? Seria isso. Vou subtrair o ΔG padrão. E aí como é que ficaria? Eu sei que aqui vai cancelar. E ficaria então com o ΔG de uma reação sendo RT ln do quociente menos, dividindo pela constante de equilíbrio. Isso nunca caiu. Mas abra a sua mente para possibilidades, tá bom? Abra a sua mente para possibilidades. Vai ser um amarelinho, porque nunca caiu. Né? Tá. Fechou. Uma outra forma que a gente pode escrever energia livre de Gibbs, essa é importante, tá? Um gráfico que pode aparecer aí também. Pode ser expressa como? Olha só, eu sei que o meu ΔG padrão, no equilíbrio, né? ΔG padrão é menos RT ln da constante de equilíbrio. Beleza? E eu sei que o meu ΔG padrão é ΔH padrão menos T ΔS padrão. Né? Olha que sorte. Beleza? Vou isolar aqui o logaritmo da constante. ln de kEq, ΔG padrão, sobre menos ΔG padrão sobre RT. Tá? Então, ln de kEq fica... Aí multiplica isso aqui por menos 1, né? Ficaria menos ΔH padrão sobre RT mais ΔS padrão sobre R. Tá? E aqui tu consegue fazer um gráfico em função da temperatura. É um gráfico que pode aparecer muito, tá? Pode aparecer muito. É bem caível isso aqui. Sobre R, que vai multiplicar o 1 sobre T. Na verdade já caiu até uma vez. Já caiu. Mais ΔS padrão sobre R.
Olha só. O gráfico ficaria mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim, tá? Eu tenho logaritmo natural da constante de equilíbrio por 1 sobre t, tá? E aqui a gente tem uma função de primeiro grau também, né? Que aí a gente teria aqui duas retas, né? Desenhar de outra cor. A verde é quando a variação de entalpia é positiva e a azul, a variação de entalpia é negativa, né? Que aí só vai mudar a inclinação da reta aqui, tá bom? Alguma coisa parecida com isso, né? Não vou colocar os coeficientes lineares, que seria isso aqui, ó. Tá? Beleza. Lembrando que isso aqui, ó, é positivo sempre, né? Então não tem como ser um negócio assim. Ups. Um negócio assim. Não tem como. Assim. Não tem. Tá? Ok. E se eu tivesse... E se eu tivesse, por exemplo, um equilíbrio móvel entre duas temperaturas e duas constantes de equilíbrio? Meu Deus, mas isso aí nunca vai cair. Já caiu, tá? Já caiu. Em um equilíbrio móvel entre duas temperaturas e duas constantes de equilíbrio, tá? Ou seja, tu vai pegar um trecho em que tu tem um equilíbrio, né? Um equilíbrio que é móvel, ele vai ser deslocado por conta da mudança de temperatura e tal. A constante de equilíbrio vai mudar, porque o equilíbrio mudou. Como é que tu relaciona essas duas? Olha só, tu tem o ln de K1, da constante do equilíbrio 1, vai ser essa relação aqui, né? Pro 1. Menos ΔH padrão da reação sobre RT1 mais o S padrão da reação. Não vou escrever o E, não, vai sim, senão vai ficar confuso. Sobre R, né? E pro 2 tu vai ter a mesma coisa. ΔH padrão da reação, caraca, RT2. Essa equação que a gente está deduzindo aqui é bem famosa, tá? Já caiu. Não estão cobrando tanto assim, mas já caiu e às vezes cai, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o 2 menos 1, tá? Vai ficar como? Fica ln de K2 menos ln de K1 igual a menos ΔHR RT2 mais SR padrão sobre R mais ΔHR padrão do RT1 mais menos ΔS padrão da reação sobre R. Olha só, o S com R foi embora, cortou. Aqui na esquerda vai ficar como? Vai ficar ln K2 sobre K1, né? Igual a menos o ΔH padrão da reação dividido por R, que vai multiplicar 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Essa equação aqui, importantíssima. Muito importante essa equação. Ela recebe um nome, tá? Equação de Van't Hoff. Equação de Van't Hoff.
tá? Van 't Hoff estudou bastante aí o equilíbrio químico, né? E ele chegou nessa conclusão. Ele conseguiu relacionar um equilíbrio móvel entre duas temperaturas com duas constantes de equilíbrio e a entalpia padrão da reação. Tá? Assim, ó. Equação de Van 't Hoff. Assim. Beleza? Tá bom. Agora a gente vai entrar num negócio que estamos terminando já, tá finalizando já. Ó, a gente vai entrar agora num negócio que já caiu uma vez, tá? Eu não lembro de cair mais que uma vez, mas é importante, tá? Não dá para ignorar isso aqui. Que seria a equação de Clapeyron-Clausius, ou Clausius-Clapeyron, sei lá, tá? Sabe o diagrama de fases? É para isso, basicamente. É para isso, tá? É algo que mede a inclinação da curva no diagrama de fases. Então, ó, sobre as curvas de um gráfico, de um diagrama de fases, temos. O que a gente tem? Olha só. Vou desenhar aqui para ti um gráfico de um diagrama de fases. Um qualquer aqui, tá? Vai ser assim. Aí. Assim, vai ser o da água esse aqui. Pode ser da água. E assim. Né? Beleza. Tá. Aqui. P por T. Tá até errado isso aqui, né? Não sei desenhar diagrama de fases. Meu Deus. T. Aqui. Basicamente isso. Né? Aqui a gente vai ter a nossa temperatura crítica. Não. Aqui, temperatura crítica. Temperatura do ponto crítico, né? Tanto faz, beleza. Aqui a gente sabe que é sólido, líquido, vapor. Tá? Preste bem atenção, preste muita atenção. Aqui a gente vai achar uma relação que nos dá os pontos da curva. Tá? É uma relação sobre isso. É um equilíbrio entre fases, concorda? Nesse ponto aqui eu tenho um equilíbrio entre sólido e líquido. Né? Nesse ponto aqui, líquido e vapor. Nesse ponto aqui, os três. Mas a gente vai analisar os de dois. Né? De dois. Que também é importante essa relação aqui, tá? É importante. Preste bem atenção. Quando eu tenho um equilíbrio entre fases, eu não posso falar que, por exemplo, aqui eu tenho uma substância no estado sólido e uma substância, a mesma substância no estado líquido, tá? Eu estou falando que a variação da energia livre de Gibbs é a mesma para os dois. A mesma para os dois, né? Em um equilíbrio, a gente não viu que seria a variação da energia seria zero, a variação do G seria zero. Pois é. Aqui seria a mesma coisa. ΔG é igual a zero. Então, ΔG1 é igual ao ΔG2, ΔG do sólido é igual ao ΔG do líquido, por exemplo. Tá? Só que eu estou vendo isso instantaneamente, eu vou ver em termos de derivada, tá? Seria então, ó, dG1 é igual a dG2, certo? Os G são iguais, tá? Ok. Aqui a gente pode até chamar o G molar, né? Porque é a mesma substância, a mesma quantidade, tá? Mas, ok. Beleza. O que é o ΔG? A gente sabe que é o V1 dp, V1 dp menos S1 dp, S1 dt, certo?
Por quê? Como é que a gente sabe isso? Ó, vamos ver desde o começo, né? Aqui, ó, o DG é DH menos DTS, certo? DG igual a TDS menos TDS, o H, né, é TDS mais VDP, então menos TDS menos SDT. O TDS vai cortar, então a gente chega aqui, o DG é VDP menos SDT, beleza? Ok, é isso, tá? Então, aqui eu vou substituir, né? Vai ser o V1 dP menos S1 dt seria igual a V2 dP menos S2 dt. Tranquilo? Tranquilo? Ok. Agora eu vou colocar em evidência, né? Vou colocar esse termo para lá e colocar o dt em evidência. Beleza? Vai ficar como? S2 menos S1 dt. E fazer a mesma coisa para o volume, né? Fica V2 menos V1 dP. Tá? O que é S2 menos S1? Ué, já vou colocar o dt dividindo ali. Variação da entropia. Variação da entropia dividido pela variação do volume igual a dP sobre dt. Né? Variação da entropia do quê? Da transformação. Volume da transformação. Tá? Porque aqui eu estou analisando uma transformação, querendo ou não, né? É um equilíbrio entre fases, transformação. Tá? Essa aqui vai ser praticamente a nossa equação de Clapeyron-Clausius. Ele só faz uma pequena modificação, tá? Ele faz uma pequena modificação, porque ele coloca a entropia em termos da entalpia, né? A gente sabe que entropia é calor dividido por temperatura, né? A pressão constante, só que seria a entalpia, né? Então ele troca isso aqui. Ficaria como? Ficaria dP por dt é igual a temperatura, variação de volume da transformação, tudo isso no denominador da variação da entalpia. Então isso aqui serve para fusão, para sublimação, para tudo, condensação, basicamente, tá? Então, essa aqui seria a equação de Clapeyron-Clausius. Ela, dessa forma, que nunca caiu, tá? Por quê? Porque tem derivada, não pode, né? Então, mas ela é muito útil, tá? Equação de Clapeyron-Clausius. Na verdade, ela nem é roxo, né? É um amarelinho. Porque tu nunca vai usar ela assim, basicamente, né? Nunca vai usar, mas talvez apareça. E aí tu já sabe o que ela significa, né? Então, se tu vai pegar aqui se tu vai pegar um diagrama de fases, isso aqui tu analisa que é uma equação diferencial, né? Uma equação que dá uma derivada. Então, se tu pega uma reta, aqui, a reta tangente a esse ponto aqui, por exemplo, aqui, tu teria um dp sobre dt negativo. É uma derivada negativa, quer dizer que a reta decresce, né? E nos outros dois tu teria positivo, tá? Beleza. Só que o que cai normalmente nos vestibulares, o que pode muito cair no ITA, de novo,
né? É no caso da ebulição. Para a ebulição. Por quê? Porque para a ebulição, o ΔV, variação do volume da ebulição, seria o quê? Volume final menos volume inicial. Seria o quê? Volume do gás menos volume do líquido. Só que para a ebulição, o volume do líquido é desprezível. Tá? O volume do gás é muito maior do que o volume do líquido. Então a gente aproxima isso aqui para volume do gás. Tá? Uma aproximação. Então o que tu teria? dP por dt é igual a ΔH da ebulição sobre temperatura vezes o volume do gás. O volume tu isola na equação dos gases reais. Seria nRT sobre P, né? nRT sobre P. Só que, de novo, a gente supõe 1 mol de gás, né? Porque todas as transformações, o mol já foi embora. Então, a gente meio que supõe 1 mol só, tá? Então, seria temperatura vezes RT sobre P. Ou seja, T quadrado, R, aqui em cima vem o P. Beleza? Então, passa a pressão dividindo ali, fica como? dP sobre P igual a ΔH de ebulição sobre R dt sobre T quadrado. Beleza? E o que a gente vai fazer aqui? Integrar. dP sobre P. ΔH de ebulição e R são constantes. dt por T quadrado. T quadrado. Né? Que aí seria dt sobre T na menos 2, né? Isto. Integra de P1 até P2, de T1 até T2. Eu tenho o resultado aqui, eu vou pular todos os cálculos, tá? Fica como? Ficaria ln de P2 sobre P1, que é igual a ΔH de ebulição sobre R, que vai multiplicar menos ΔH de ebulição, né? Menos ΔH de ebulição sobre R, que multiplica 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Beleza? Uma relação aí com a entalpia de ebulição, tá? Sem a entalpia, se não fosse ebulição, não poderia fazer essa aproximação. E aí tu não poderia chegar nesse resultado bonitinho aqui que parece muito a equação de Van 't Hoff. Não parece? Parece, né? Só que ao invés de pressões de equilíbrio, tu usa as pressões parciais. É pressão de equilíbrio constante, né? Constante de equilíbrio, tu usa as pressões parciais, né? Usando as pressões parciais, aproximando e tal, tu tem que é o ΔH de ebulição, tá? Esse sim merece um roxinho aqui. Não merece não, merece um amarelo. Porque, pelo que eu lembro, caiu uma questão assim, ele te deu a fórmula, né? Ele te deu a fórmula. Assim, não, a maioria dessas aqui tu não precisa decorar, tá? Tu precisa decorar as que estão em verde e algumas poucas que estão em roxo. Tá? Eu falei no vídeo aí certinho as que tem que decorar, as que não tem, né? E se tu quisesse traçar um outro gráfico que relacione aí a energia livre de Gibbs com o estado físico do negócio, poderia traçar uma que é energia livre de Gibbs molar por pressão, tá? Seria basicamente assim, ó, tu teria 3 retas, tá? Seria basicamente assim. Aqui é a constante é a do sólido. Aí depois tu tem a do líquido e a do gás, tá? Seria basicamente assim.
Finalizando, mais uma manipulação que tu pode fazer para entropia, tá? Lembra que eu fiz aqui uma comparação entre o ΔG e o ΔG padrão? A gente pode fazer isso para entropia também, tá? Podemos fazer isso para entropia também. E já caiu na prova, tá? Comparando o ΔS com o ΔS padrão, temos, tá? Como é que eu sei? O que eu sei, né? Eu sei que o ds, derivada da entropia, é o calor dividido pela temperatura na qual esse calor é trocado, certo? Beleza. A pressão constante, eu sei que Q é igual a dH. Então eu só substituo dH por T. E o que é o dH? Eu posso trocar o dH por NCP dt. Olha que sorte. Que sorte. Integro os dois lados. Né? Eu tenho ds NCP dt por T. Integrando os dois lados aqui. Aqui na esquerda vem de S1 até S2. Beleza? E aqui na direita eu tenho T2 e T1. Ah, lembrando, essas deduções, principalmente do ΔG, aqui com o quociente de reação, essa não é a, a dedução mais apropriada, tá? Não é. Tu percebe que eu não fiz nada de errado, tá? Mas não é a mais apropriada, por quê? Porque não leva em consideração potencial químico. E potencial químico é uma matéria muito desfocada pro ITA. E eu fui atrás do meu professor para ver se era desfocado ou se era importante saber. E não, é muito desfocado, tá? Muito desfocado. Então nem leva em consideração, tá? Então, aqui é basicamente a mesma coisa, tá? Do de antes. É basicamente a mesma coisa. Fechou? Tá. Aqui então seria. Aqui seria o ΔS2 menos o ΔS1 igual a. O N de novo vai sumir, esqueci desse detalhe, né? O N vai sumir, tá? E aí seria o CP vezes ln T2 sobre T1. Tá? Aqui também no meio tem uma variação de CP, padrão, não sei o que, CP dos produtos e reagentes, não sei o que, mas é desfocado, tá? Então eu vou só pular isso. E aí tu teria o S2 que seria o S final e o S1 seria o S padrão, né? E aí tu chega na relaçãozinha linda que a gente tem, S igual a S padrão mais CP padrão, né? Que seria CP padrão, mais apropriado, vezes ln T2 sobre T1. Beleza? Essa eu vou ter que destacar de roxo porque até já caiu na prova, né? Se não caiu exatamente isso, foi relacionado. Fechou, beleza. Foi. Por último, finalizando, uma coisa que nunca caiu, tá? Nunca caiu, mas que pelo visto para os químicos é importante, pode cair, né? Já caiu energia livre de Gibbs. Por que não poderia cair a outra energia livre que a gente tem, né? Em paralelo, eu só vou dar a definição, tá? Porque nunca caiu, então, né? Com a energia livre de Gibbs, surgiu a chamada energia livre
de Helmholtz. Helmholtz. Tá? Helmholtz. Que a gente demonstra por... A gente representa por ΔA. Beleza? Qual que é o paralelo do negócio? Olha só. O paralelo é que DG seria o quê? DH menos TDS. Beleza? Certo, né? Ok. Em paralelo, a gente tem que o dA, a energia livre de Helmholtz, ao invés de entropia, não, que entropia? Entalpia, seria energia interna. E o resto é a mesma coisa. Menos dTs aqui. O resto seria a mesma coisa. Tá? Vou colocar de amarelinho aqui porque nunca caiu. Né? E aí tu pode chegar numa formuleta relacionando as duas. Né? Isso pode ser útil. Tá? Tu sabe que o teu DG, ele é o quê? É DH, que é a mesma coisa que TDS mais VDP. Certo? Abre aquilo ali, menos TDS, menos SDT. Vai cortar o TDS. VDP, né? Então eu sei que DG, VDP, menos SDT. Ok, beleza. Esse é o meu DG. Agora para o DA. DA é DU, que eu sei que é TDS menos PDV, né? TDS menos PDV e abre aquilo ali também. Menos TDS menos SDT. Chegamos na relação do DA. DA, o TDS vai cortar de novo. O DA seria menos PDV menos SDT, né? Isto. É isso? DA mais PDV? Escrevi errado? Acho que não, né? Acho que não. Menos SDT, tá bom. É que eu anotei aqui que é PDV menos SDT. PDV menos SDT. Né? Bom, eu acho que tem que ter um negativo aqui, né? Vamos confirmar. Relacionando, a gente sabe que a entalpia seria o quê? U mais PV. Né? Que a entalpia seria o calor, mas a pressão constante, tal, beleza. E o A seria U menos TS, basicamente. Tá? Seguindo o mesmo conceito lá. Energia livre de Gibbs, H menos TS. Certo? Beleza. Então eu vou só substituir isso. O H vou colocar ali, TS, vou manter. Ficaria G igual ao U mais PV menos TS. Né? E o menos TS seria A menos U. Né? Então seria G igual a U mais PV menos mais A menos U. A energia interna vai cortar. E tu chega na relação que é G, energia livre de Gibbs, é igual a A mais PV. Beleza? Aqui eu acho que tem um menos, tá? Ali eu acho que tem um menos sim. Beleza? Chegamos nessa relaçãozinha aí também. Tá? E aqui finalizamos a nossa lenda da termodinâmica. Por que foram vídeos tão longos e tão completos? Porque a termodinâmica entra em tudo, basicamente, da química. Tudo tem a ver com a termodinâmica.
E ainda mais no ITA, né? No vestibular do ITA, que cai tudo isso. E não é pouca bosta não, é negócio aprofundado, é negócio porreta, tá? Que é difícil, cara, é difícil. Mano, tu sangra pra aprender, tu sangra pra estudar, mas tu não sangra pra fazer a prova depois que tu aprendeu, tá? Tu aprendendo tudo isso que eu te falei, tu tá, assim, perfeitinindo eu tenho certeza que, assim, uns 20% não, uns 20% de química inteira tu já consegue com isso aqui. Só com o que eu expliquei. Sem aprofundar nada. Uns 20% eu acho que tá seguro. Fechou? Então é isso aí. Obrigado aí por assistir. Espero que eu tenha ajudado. Grande abraço. Valeu!